Olá! Bem, o tempo do advento chegou. É uma época de espera, né? A gente sente no ar uma expectativa. Estamos nos preparando para a chegada de um convidado muito, muito importante. Um rei. E aí, claro, surge aquela pergunta que mexe com a gente. Quando um convidado tão ilustre avisa que está vindo, a primeira coisa que a gente faz é olhar para a nossa casa. E se a nossa casa, a nossa alma, estiver meio desarrumada, cheia da poeira das nossas falhas, sabe? Como é que a gente, tão imperfeito, pode receber o Deus Santo que está para chegar? Para a gente começar a encontrar uma resposta, vamos primeiro olhar para o que Deus espera. A primeira leitura deste tempo, do profeta Isaías, nos dá uma visão poderosa. E vou te dizer, até um pouco intimidante. Isaías fala do rebento do Senhor, que é o Messias, vindo em glória e honra. Ele diz que Deus quer muito morar no nosso meio, sabe? Estendeu uma tenda de glória sobre todos nós. Só que tem uma condição. Para ele morar em Sião, Sião tem que ser santa. A linguagem é bem forte, né? O Senhor precisa lavar as imundícies. Isso pode dar um frio na espinha. Porque, vamos ser sinceros, quem de nós pode se apresentar com a alma perfeitamente limpa, sem precisar dessa purificação? Essa exigência de santidade total pode parecer uma muralha impossível de escalar. E é exatamente nesse sentimento de não sou bom o suficiente que o Evangelho nos dá uma solução totalmente inesperada. Um verdadeiro mapa para a gente seguir. E a resposta não vem num sacerdote, não, vem de um soldado. E aqui a gente vê um contraste fascinante. De um lado, Isaías diz que a purificação total é necessária. Do outro, aparece esse centurião que olha para si mesmo e diz com toda a sinceridade: Eu não atendo a esse requisito. Ele admite a própria indignidade. E é nessa hora, nessa confissão, que tudo muda. Vamos tentar imaginar a cena. Um centurião romano chegando perto de Jesus. Ele era um estrangeiro, um homem de guerra, alguém que pelos padrões da época era visto como impuro. Ele não era, de jeito nenhum, o candidato óbvio para ser um modelo de fé. Mas ele vai até Jesus por causa do seu empregado, que está em casa paralisado, sofrendo horrores. Jesus, com toda a sua misericórdia, se oferece para ir até a casa dele. Mas a resposta do soldado, nossa, é o coração de toda a nossa reflexão. Ele não fala, ótimo, minha casa está pronta, pode vir. Não. Ele diz, Senhor, eu não sou digno. Mas ele não para aí. Ele completa, mas dizei uma só palavra. A fé dele não está na capacidade de arrumar a casa, mas no poder absoluto da palavra de Cristo. E isso nos mostra um paradoxo espiritual maravilhoso. Pensa só, como um grande doutor da igreja, São João Crisóstomo, percebeu, foi exatamente ao se declarar indigno que o centurião se tornou digno. A humildade dele não foi um obstáculo para Deus, foi a porta de entrada. Agora, vamos um pouco mais fundo para ver como essa história se encaixa na nossa vida. Santo Tomás de Aquino nos dá uma interpretação simbólica muito forte sobre esse servo que estava paralisado. Ele dizia que aquele servo representa a nossa natureza mais frágil, sabe? Nossas paixões, nossos apetites. Muitas vezes, essa parte da gente fica paralisada pelo pecado, fica incapaz de se mover na direção do bem, de se erguer para as coisas do céu. E o que são essas paralisias hoje em dia? Bom, pode ser aquela preguiça que nos impede de rezar. Pode ser o orgulho que nos trava e não nos deixa perdoar alguém. Podem ser vícios antigos que bloqueiam nossa busca pela pureza, ou até aqueles medos e a falta de confiança que não nos deixam nos entregar a Deus. O centurião nos ensina o que fazer com essa paralisia, levar tudo para Jesus. E o mais bonito é que a sabedoria da igreja pegou essa história de 2000 anos atrás e a colocou bem no coração da nossa fé hoje. Para pensar um instante. Em toda a Santa Missa, um pouquinho antes de receber a comunhão, o que é que a gente reza? A gente não diz, Senhor, estou pronto, preparei tudo. Não. A gente repete as palavras exatas daquele soldado. Senhor, eu não sou digno de que entres em minha moradia, mas dizei uma só palavra, e serei salvo. Então, qual é a lição prática aqui? O caminho do centurião nos dá um plano para o advento. Primeiro, reconhecer nossa indignidade, mas sem medo. Segundo, abraçar uma fé radical de que a palavra de Cristo basta para curar nossas paralisias. E terceiro, se aproximar com a alegria de quem foi convidado e não de quem acha que mereceu o convite. No fim das contas, a gente não deve deixar que a nossa consciência das nossas falhas nos afaste de Deus. Muito pelo contrário.
A lição do centurião é que a nossa miséria, quando a gente apresenta com humildade e fé, não afasta Deus. Na verdade, ela atrai a misericórdia dele. E assim, purificados não pelo nosso mérito, mas pela graça dele, a gente pode se aproximar. A casa pode não estar perfeita, mas o convidado que vem é aquele que pode deixar tudo limpo com uma única palavra: Vinde, Senhor Jesus.